Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos falar hoje sobre tipo textual injuntivo. Vamos lá, olha só. Aula 222, língua portuguesa, tipo textual injuntivo. O que é esse tipo de texto? Professor, me explique o que é esse tipo de texto. É um texto instrucional, ou seja, instrucional vem de instrução, ele está pautado na explicação, explicação, método para a concretização de uma ação. Muito bem, então vamos lá, olha só. Então ele é um texto injuntivo, instrucional, está pautado na explicação, no método de concretizar uma ação. Ele indica o procedimento, olha só, indica o procedimento para realizar algo. Realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, você já fez um bolo? Não? Sua mãe já fez? Então você vai verificar que lá, ou ela segue uma receita que vai dizendo a quantidade, quanto tempo tem que ficar no forno. Então, esse tipo de texto é um texto que vai te instruir, explicar, te indicar o método e uma ação para você fazer algo, como uma receita de bolo, uma bula de remédio, vai indicar lá o tempo que você vai tomar aquele remédio. Uma receita médica também é um texto injuntivo. Um manual de instruções também, ele vai te indicar, te instruir, te explicar, te ensinar um método, uma ação para você manusear certos equipamentos. Os editais também, eles vão indicar como você proceder em certas situações. As propagandas também são tipos textuais injuntivos. Então, esses são os textos tituais injuntivos. Aí você me pergunta assim, professor, ok, já entendi que os textos injuntivos eles vão indicar ali uma ação, um método de como agir, como agir em certas situações, uma receita de bolo, uma bula de remédio, um manual de instruções também vai me ensinar como proceder. Mas qual é a função? Qual é a função destes textos injuntivos? Muito bem, olha só aí as funções dos textos injuntivos. Então temos aí, qual é a função do texto injuntivo? É informar, é instruir, é explicar. O que acontece? Ele instrui o leitor acerca de um procedimento que você vai adotar. Ele induz o leitor a proceder uma determinada forma, né? Ele te informa ali como você vai proceder para manusear certas situações, como eu falei, uma receita de bolo, um equipamento que você vai manusear e você lê o manual. Então, esse é o tipo de texto. Muito bem, texto instrucional. Ele vai permitir também a liberdade de atuação do leitor, ele não vai querer te convencer esse texto, né? Ele te permite ali uma liberdade, a partir dele ali você vai ler e vai utilizar aquele equipamento, conforme ele vai te informando, você tem a liberdade, né? Não é um texto que vai argumentar para tentar te convencer, ele está ali te instruindo, é um método que você vai seguir para obter ali algumas situações, ok? E quais os recursos linguísticos que eles utilizam? Olha só, importante que você saiba. Ele vai utilizar ali uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, uma linguagem, vai trazer verbos imperativos também, né? Vai trazer verbos imperativos. Professor, como assim uma linguagem simples? Olha só. Olhe para mim aqui. Então, quando você vai ler esse tipo de texto instrucional, ele tem que ter essa linguagem simples, para você entenda, que você possa manusear um equipamento, que você possa entender para fazer uma receita qualquer, que você possa ler aquele manual e possa manusear o equipamento, instalar o equipamento. Então, esse tipo de texto instrucional, ele vai trazer essa característica, linguagem simples e uma linguagem objetiva, né, sem enrolação. Então, você vai ler ali e vai conseguir compreender as atitudes
que você tem que tomar para manusear, para produzir algo. Muito bem. Outra situação importante que ele vai ter são os verbos imperativos. Faça, leia, né? Então ele vai trazer esses verbos de ordem. Ele vai trazer de ordem. Tome, beba. Então ele vai trazer esses verbos imperativos, que são aqueles verbos de ordem, né? Te dando uma ordem assim. As propagandas trazem muito isso, né? Compre a camisa tal. Então ele vai trazer esse tipo de verbo. Outra situação, alguns tipos, vamos dar alguns tipos de exemplos para você. Olha só, alguns tipos de exemplos, exemplos do tipo textual injuntivo. Temos aí algumas características, alguns exemplos, olha só, que você conhece bem e vai entender que ele vai trazer essas características que eu falei aí para você, né? As características de uma linguagem simples, as características de uma linguagem objetiva, ele vai trazer ali verbos no imperativo, né? Então ele vai trazer essas características do texto injuntivo. Ele visa ali transmitir informações para você. Ele não vai tentar convencê-lo, né, por meio de argumentos. Lógico, ele vai ser direto, vai ser objetivo, ele vai fornecer instruções e indicadores para realizar um trabalho, em utilização de instrumentos, de ferramentas também. Ele traz ali explicação, né, indica um procedimento para te realizar algo, né? Então, exemplos aqui, olha, desse tipo de texto que traz aí essa explicação, que vai indicar um procedimento para você realizar algo. Exemplo aqui, eu falei da receita culinária, né? Então ele vai trazer a receita culinária, ele vai trazer essas características aí de explicação, como você vai proceder para fazer determinada refeição. Então ele tem essas características do texto injuntivo. Ele vai trazer todos esses procedimentos aí, não é isso? Exatamente, olha só. Além disso, temos também a receita médica, que ele vai trazer também as mesmas características. A bula de remédio também traz essas características aí de texto injuntivo. O manual de instrução, já falei aqui a respeito, ele também traz essas características. Muito bem, gêneros textuais injuntivos. Temos outros exemplos também. Olha só, outros exemplos aí de textos injuntivos. Temos as propagandas, exatamente as campanhas, né? Então são características do texto injuntivo. Alguns exemplos, olha só, propagandas, as campanhas. Vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho, vamos dar uma olhada aí em alguns exemplos nesse tipo de texto. Guia de viagem, regras de jogos também, são textos injuntivos, regras de convivência, né? Temos regras de convivência, né? Na nossa vida nós sempre trabalhamos isso com as regras de convivência. Olha só, então lição de casa, uma propaganda, por exemplo, olha só um exemplo aí. Lição de casa, olha, educar para transformar, vale ponto para o futuro. Então temos aí uma propaganda, olha só. Vale ponto para o futuro. Educar para transformar. Então, notem aí que ele está trazendo, ele traz uma explicação, ele indica um procedimento, né, para você realizar algo. Qual é o procedimento que você tem que ter? Educar, não é isso? Educar. Por quê? Porque ele vale ponto para o futuro. Muito bem. Então, vamos aí para outro tipo de propaganda. Olha só essa propaganda agora. Agora é uma propaganda. Tivemos aí antes uma campanha, essa propaganda. Olha só. Vem para a Caixa você também. Bem conhecido, né? Então, olha só. Notem que ele vai trazer aquelas características, né, de objetivo, simples. Trazer ali, ó, o verbo de ordem, o verbo imperativo. Vem para a Caixa você também. Muito bem. Então, temos aí textos injuntivos, olha só. Vamos ver algumas campanhas, olha só. Campanhas publicitárias. Então, temos aí uma campanha que para o novo coronavírus, olha só. Proteja-se, nota aí, olha aí. Né? Traz aquele verbo de ordem que nós falamos aqui, o verbo imperativo. Proteja-se contra o coronavírus. Então, é uma ordem, ele traz essa característica, uma linguagem simples, uma linguagem direta para que as pessoas compreendam a mensagem. A mensagem é importante no texto injuntivo. Por quê? Porque ele visa transmitir
informações, né? Ele não tenta convencê-lo por meio de argumentos, como eu falei anteriormente. É um texto que ele traz essa linguagem direta para transmitir informações. Então, campanhas publicitárias, por exemplo, é o termo utilizado por profissionais da área de publicidade para explicar conjunto de anúncios dentro de um único planejamento para um determinado anunciante por um tempo determinado. Olha só, então anunciante por um tempo determinado. Temos aqui a campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Muito bem. Vamos prosseguir? Olha só, vamos falar um pouco aí sobre alguns exemplos aí de campanhas publicitárias que podem ser utilizados em anúncios, em outdoor, em panfleto, em vídeo também você vai encontrar e em cartaz. Então eles vão trazer nesses veículos, anúncio, outdoor, panfleto, vídeo e cartaz, eles vão trazer esse tipo de texto, vão trazer essas características que eu já falei anteriormente, texto objetivo, texto direto, vão trazer ali os verbos de ordem, né, os verbos imperativos. Então você vai encontrar nessas campanhas publicitárias nesse tipo de veículo, ok? Muito bem. Temos aqui também, olha só, este outro exemplo aqui de panfleto. É um panfleto? Exatamente. Olha só aí, você já viu? Tenho certeza que sim. Então temos aí um texto injuntivo. Texto injuntivo. Olha só o que ele diz aí, esse nosso texto aí, esse nosso panfleto. Coronavírus, dicas de precaução básica. Olha só, olha como ele traz as informações, né? Ele vai trazendo as informações que você vai proceder. Então ele indica aí, é uma das características, ele traz informações, ele vai trazer informações de como você proceder para realizar algo, uma explicação, um procedimento. Muito bem, olha só aí como ele vai indicando aqui mão a mão. Mão a mão não, eu olhei a mão aqui e já falei a mão. Não, é mão a mão aqui no primeiro caso, que é lavar as mãos com frequência. Isso eu tenho certeza que você faz. Mas olha como eles trazem o verbo de ordem, né? Lave as mãos com frequência, higienize suas mãos com antisséptico, use lenços, antissépticos descartáveis, evite contato com os outros, evite locais de aglomeração, fique em casa. Olha só, né? Então ele vai trazendo aí esses procedimentos. Use máscara, ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a manga ou o antebraço. Então notem aí as características dos textos injuntivos. Eles vão trazer essas características. São alguns, já falei aqui algumas dessas características, alguns meios de textos injuntivos. Então você está compreendendo que ele traz essa característica aí de procedimentos. Outro exemplo é este aí, olha só, o guia de viagem. Você já viu um guia de viagem? Não viu um guia de viagem? Muito bem, ele tem como objetivo dar informações sobre cidades, sobre algumas regiões que possam ser úteis ao turista, né? As pessoas que vão visitar esses locais, que despertem no leitor o desejo de conhecê-las. Então ele vai trazer, o guia de viagem, ele vai trazer esse tipo de característica, né? Vai trazer informações sobre cidades, regiões que possam ser úteis ao turista, às pessoas que se deslocam para conhecer esses locais. Então, o turista é o leitor destes guias de viagem que vão trazer as mesmas características dos textos injuntivos, porque eles são textos injuntivos. Olha só aí a estrutura de um guia de viagem. Guia de viagem, olha só. Ele vai trazer o quê? A descrição do local. Descrição do local. Muito bem. O que mais que ele vai trazer? Informações práticas. Informações práticas sobre os locais descritos, como o endereço, os horários de funcionamento, presença de fotos, né, para ilustrar, as legendas também falando a respeito desses lugares, comentando ali as fotos, vai trazer pequenos mapas para localizar o leitor, ou seja, o turista. Então são características desse tipo de texto. Muito bem. E a linguagem? Quanto à linguagem, olha só. Linguagem, ele vai trazer verbos na terceira pessoa, ele vai trazer uma norma padrão da língua,
né? Então ele vai ser de fácil compreensão. Falei aqui que ele é objetivo, ele é direto, esse texto, ele é adequado ao público-alvo, ao público que ele quer atingir, não é isso? Exatamente. Olha só um exemplo aqui. Olha só o exemplo aí que nós estamos falando a respeito dos guias de viagem. Olha só, saída de Manaus às 8h30 da manhã, acompanhamos e deixamos no hotel, local informado. Aí ele vai trazendo informações, olha, viagem de carro, van pela BR-174, duração de 2 horas até o município, chegando ao local, seguiremos para a Cachoeira de Iracema, visita ao complexo da trilha pela floresta, guias de tempo para o banho no local. Então ele vai trazendo essas informações para o cliente, no caso aí o turista, né, traz essas informações com essa finalidade aí. Muito bem, então almoço servido nas corredeiras, então ele vai trazendo informações de preço e são essas as características do texto instrucional. Muito bem, compreenderam então como funciona, como é as características desse texto? Acredito que sim. Está na hora de nós praticarmos. Vamos praticar? Vamos lá. Dinâmica local interativa. Olha só, temos o texto aí, temos essa atividade que você vai praticar agora. Temos o primeiro que diz bem assim, ó, são características dos textos injuntivos e prescritivos. Aí você vai indicar aí quais essas características e vai indicar ali na nossa resposta. Muito bem, essa é a primeira. A segunda questão diz o seguinte, olha só, a segunda questão diz o seguinte, sobre os textos injuntivos e prescritivos estão corretas. Aí você vai indicar tudo que nós falamos aqui, quais são essas características aí dos textos injuntivos, ok? Respondam, daqui a pouquinho nós retornaremos com a resposta.
Muito bem, muito bem. Retornando para a nossa interatividade, vamos ler primeiramente o nosso texto, a nossa questão. Primeira questão, olha só aí. Muito bem, olha aí, temos a seguinte questão. São características dos textos injuntivos e prescritivos? Primeiro, o emprego de termos técnicos e linguagem elaborada. 2. Linguagem simples e objetiva, cujo intuito é o entendimento integral da mensagem. 3. Utilização dos verbos no imperativo, de modo a indicar uma ordem ou aconselhamento. Aconselhamento, exatamente. 4. São considerados gêneros textuais, podendo ser alterados de acordo com as necessidades dos falantes. Muito bem, muito bem, muito bem. Qual que você respondeu? Muito bem. Se você respondeu a questão, indicando a questão B, que a questão 2 e 3 estão corretas, você acertou. Então, a resposta correta é 2 e 3 que estão corretas. Vamos retornar e ver a 2 e a 3? Quais são? Olha só, vamos lá. Retornando, 2 e 3, 2 e 3. Aí, 2. Linguagem simples e objetiva, cujo intuito é o entendimento integral da mensagem. Sim, são características do texto injuntivo. E a outra é a 3 que diz o seguinte: utilização dos verbos no imperativo, de modo a indicar uma ordem ou aconselhamento. Sim, exatamente. Temos comentários, não temos? Temos. Os textos injuntivos e prescritivos, eles prezam por uma linguagem objetiva, simples, visando a total compreensão da mensagem por parte do leitor. Estão entre os tipos textuais, pois apresentam características linguísticas bem delimitadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Questão 2, vamos lá. Questão 2. Sobre os textos injuntivos e prescritivos estão corretas. Bom, vamos lá. Temos a primeira questão. Ambos estão pautados na explicação, no método, para a concretização de uma ação através do emprego de uma linguagem simples e objetiva. 2. Os textos injuntivos não têm como finalidade a coerção do leitor, ou seja, impor ao leitor, isto é, sugere cumprimento de regras e não as impõe. São exemplos as receitas culinárias e os manuais de instruções. Questão 3. Os textos prescritivos apresentam um discurso coercitivo. Será? Isto é, as normas apresentadas devem ser seguidas à risca. São exemplos as cláusulas de um contrato e as regras gramaticais. Temos 4, item 4. Não é possível delimitar a diferença entre os textos injuntivos prescritivos, pois ambos sugerem o cumprimento de regras para a realização de um trabalho ou utilização correta de instrumentos ou ferramentas. Muito bem, se você respondeu que os itens 1, 2 e 3 estão corretos, você está certo, você está certo. Vamos ler então os itens 1, 2 e 3? Muito bem, vamos ler, vamos retornar. Aí, olha só, ambos estão pautados na explicação e no método para a concretização de uma ação através do emprego de uma linguagem simples e objetivas. São características do texto injuntivo. 2. Os textos injuntivos não têm como finalidade coerção do leitor, isto é, sugere o cumprimento de regras e não as impõe. São exemplos as receitas culinárias e os manuais de instruções. 3. Os textos prescritivos apresentam um discurso coercitivo, isto é, as normas apresentadas devem ser seguidas à risca. São exemplos as cláusulas de um contrato e as regras gramaticais. Temos comentários. Olha só, os itens 1, 2 e 3 são características do texto injuntivo, pois são textos cuja finalidade é a instrução do leitor. Não só fornecem uma informação, como incitam a ação, guiando a conduta do leitor.
Embora considerados sinônimos por alguns autores, podemos distinguir os textos disjuntivos dos textos prescritivos devido ao grau de obrigatoriedade existente no segmento das instruções dadas. Os textos disjuntivos informam, ajudam e aconselham, recomendam e propõem, dando alguma liberdade à atuação ao interlocutor. Os textos prescritivos obrigam e exigem, ordenam e impõem, exigindo que determinadas regras sejam cumpridas de forma que estão referidas, sem margem para alterações. Exatamente. É isso. Falamos sobre textos disjuntivos e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.